Olá pessoal, aqui é a professora Alcione Soares e eu estou trazendo para vocês hoje a Física Descomplicada, com a correção das nossas atividades online. Nossa primeira atividade foi postada na data 31/3. Uma questão de teoria. A gente tem o que é referencial de acordo com o estudo da cinemática. Como resposta, a gente pode dizer que referencial é um corpo ou uma posição de referência utilizados para identificar se um corpo está em movimento ou em repouso em relação a esse referencial. Na nossa questão 2, também foi uma questão envolvendo teoria. Perguntava-se: explique o que você entende por trajetória na física. Como resposta, a gente pode dizer que trajetória é o lugar geométrico das diversas posições ocupadas por um corpo em movimento, em relação a um referencial. Aqui eu coloquei dois exemplos de trajetórias, uma em que representa uma trajetória retilínea, a outra representa uma trajetória curva. Na nossa questão número 3, ainda envolvendo teoria, perguntava-se: o que é ponto material? Como resposta, a gente pode dizer que ponto material é quando as dimensões, no caso o tamanho de um corpo, são irrelevantes, isto é, podem ser desprezadas para o estudo do seu movimento. Aqui, como exemplo, eu coloquei um veículo que se desloca numa certa estrada. De acordo com o estudo desse movimento, eu posso desprezar o tamanho desse automóvel. Então, eu posso dizer que ele é um ponto material. Na nossa quarta questão de teoria, perguntava-se o que é deslocamento escalar e como é representado matematicamente. Como resposta, a gente pode dizer que o deslocamento escalar é uma grandeza escalar que representa a variação do espaço de um corpo em uma trajetória em certo intervalo de tempo. Matematicamente, a gente diz que o deslocamento seria o ΔS, e eu vou calculá-lo pegando o espaço final menos o espaço inicial, de onde o corpo partiu. Na nossa questão de número 5, perguntava-se o que é a distância percorrida. Como resposta, a gente pode dizer que a distância percorrida é a soma dos módulos dos deslocamentos parciais realizados pelo corpo. Assim, para a gente entender melhor, eu coloquei um exemplo aqui, em que eu tenho um ciclista que ele vai se deslocar 2 vezes. Ele se encontra no espaço 200 metros, no ponto A. Ele vai percorrer, vai chegar até o ponto C, que está marcando 1.200 metros. Só que em seguida ele vai retornar para o ponto B, ok? Então, ele veio de A até C, depois ele retornou ao ponto B. Então, como que eu vou calcular a distância percorrida por ele? Como foi dito, o deslocamento vai ser a soma dos espaços percorridos por ele, dos módulos dos espaços percorridos por ele. Então, eu tenho meu ΔS1, vai ser meu primeiro deslocamento, de A até C. Como eu calculo? O espaço final menos o espaço inicial. Meu segundo espaço, meu segundo espaço aqui vai ser quem? Deslocamento de C até B. Então, eu pego o espaço final menos o espaço inicial, certo? Por isso que aqui ficou esses valores. Agora, eu vou resolver esses módulos. 1.200 menos 200 dá 1.000. Em módulo, ele fica positivo. E 800 menos 1.200 vai dar menos 400. Porém, esses valores estão em módulo, então eu vou considerar o valor positivo. Somando os dois, eu vou ter 1.400 metros. Portanto, meu ciclista se deslocou 1.400 metros, seria a distância percorrida por ele. Na nossa questão de número 6, ainda envolvendo teoria, perguntava-se o que é a velocidade média de um corpo e como é representada matematicamente. A gente pode dizer como resposta que a velocidade escalar média expressa a velocidade que, se fosse constante, ocasionaria o mesmo deslocamento escalar sofrido pelo corpo no mesmo intervalo de tempo. No caso, matematicamente, eu vou ter isso aqui, que a velocidade média, representada por Vm,
é igual a ΔS dividido por ΔT. Lembrando que meu ΔS nada mais é de que espaço final menos espaço inicial. E o meu tempo final menos o tempo inicial, seria o ΔT, ok? Então, novamente, eu coloquei um exemplo para que a gente pudesse calcular a velocidade média desse ciclista. Eu tenho aqui no meu exemplo o mesmo ciclista, só que agora ele vai se deslocar somente do ponto A para o ponto C, ok? Gastando um tempo, contei o zero sendo o espaço 200, 50 segundos em 1.200 metros, no ponto C. Então, substituindo esses valores, meu espaço final seria 1.200, meu espaço inicial seria 200, que é onde ele partiu, meu tempo final seria 50 segundos, meu tempo inicial seria 0. Então, agora eu vou olhar só para cá. Eu vou tentar resolver isso aqui, simplificar. Posso resolver a subtração, eu vou encontrar 1.000, resolvendo novamente aqui no denominador, fico com 50. Agora eu resolvo a divisão. Resolvendo, eu vou encontrar uma velocidade média de 20 metros por segundo. Veja que eu não precisei mexer nas unidades de medida, porque aqui está em metro e aqui está em segundo. Então, eu vou obter uma velocidade em metros por segundo. Agora, no nosso primeiro exercício prático, a gente tem um problema, né, em que ele diz o seguinte: uma pessoa percorre uma distância de 600 metros em 10 minutos. Qual é a sua velocidade escalar média em metros por segundo? Em seguida, em quilômetros por hora. Então, primeiramente, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso organizar meus dados, certo? Então, a gente tem o quê? A gente tem a variação do espaço, que foi 600 metros, seria a distância que ele percorreu. A gente tem o tempo, que é 10 minutos, porém eu vou precisar desse tempo em segundos, porque eu quero a velocidade em metro por segundo. Então, aqui eu já multiplico por 60 e eu obtenho 600 segundos. E o que eu estou querendo saber, no caso, é minha velocidade média, que vai estar em metro por segundo. Como eu já coloquei meus dados na questão, eu vou para minha fórmula. Então, o que é que eu tenho? O que é que eu já sei? Eu já sei que a velocidade média é meu ΔS dividido por ΔT. Então, meu ΔS ficou 600. Minha variação do tempo também ficou 600. Dividindo os dois, eu encontro 1 metro por segundo. Então, a velocidade desse corpo é 1 metro por segundo. Agora, para responder essa segunda pergunta, para transformar em quilômetro por hora, o que é que eu devo fazer? Eu devo lembrar que para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu tenho que multiplicar o valor por 3,6, ok? Então, basta eu pegar o valor que eu encontrei e multiplicar por 3,6. E eu vou obter 3,6 quilômetros por hora, ok? No nosso exercício prático número 2, questão 2, disse o seguinte: uma partícula percorre 30 metros com uma velocidade escalar média de 36 km por hora. Em quanto tempo se faz esse percurso? Então, novamente, o que é que eu vou fazer? Vou organizar meus dados, ok? Então, eu vou ter meu ΔS, seria a distância que ele percorreu. Ele está dizendo lá em cima que é 30 metros. Meu tempo, seria meu ΔT, ele não tem. Veja que é justamente o que ele está perguntando, ok? E esse tempo vai estar em segundos. Se a distância está em metro, meu tempo vai estar em segundos. E a velocidade média ele deu, mas ele me deu a velocidade em quilômetros por hora. Então, eu vou precisar mexer aqui nessa unidade de medida. O que é que eu faço? Agora, eu vou dividir por 3,6. Se eu estou transformando de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Eu encontro o valor 10 metros por segundo. Agora, o que é que eu faço? Coloco minha formulazinha para a velocidade média e substituo os valores que eu obtive. Eu sei que velocidade é 10, que o ΔS é 30 e ΔT é o que eu estou perguntando, estou querendo saber. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso mudar a posição do 10 e do ΔT. Então, eu vou obter a minha fração 30 sobre 10.
30 dividido por 10 vai me dar 3 segundos. Então, o tempo para ele fazer esse percurso, andar 30 metros com essa velocidade, vai ser de 3 segundos. Agora, como última questão da atividade 1, colocada em 31 de março, ele diz o seguinte: um móvel se desloca por 4 horas, desenvolvendo uma velocidade escalar média de 75 km por hora. Qual deve ser a distância percorrida por ele? Então, nós temos novamente, organizamos os dados. O que é que eu tenho? Não tenho a distância percorrida, que deve estar em quilômetros. Eu tenho o tempo, que foi de 4 horas. E eu tenho a velocidade média, que foi 75 km por hora. Veja que aqui eu não preciso mexer em nada das unidades de medida, porque todas estão de acordo, ok? Todas estão combinando uma com a outra. Então, o que é que eu devo fazer? Apenas colocar minha fórmula de velocidade média, porque o problema está se tratando da velocidade média, substituir os valores, onde eu tenho que a velocidade é 75, o ΔS, que é a distância percorrida, é o que ele está pedindo, e o tempo é de 4 horas. Aqui o que eu posso fazer é multiplicar, né? Lembra a regrinha, meus por extremos, uma vez ΔS dá ΔS, 75 vezes 4 fica aqui. Então, multiplicando 75 vezes 4 vai dar 300 quilômetros. Então, esse corpo se deslocou uma distância de 300 quilômetros. Para finalizar, eu coloquei aqui 2 frases. A primeira, do grande físico Albert Einstein, em que ele diz: temos o destino que merecemos. O nosso destino está de acordo com os nossos méritos. E eu completo esse pensamento dele dizendo: portanto, esforce-se para que sejas merecedor de um belo destino. Não deixe sua felicidade em mãos que não sejam as suas. Bons estudos e até a próxima!